Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Palestra O Evangelho na Família. Andrei Moreira, de Minas Gerais, realizada em 22 de março de 2014, em Berna, na Suíça, no 5º encontro da União dos Centros de Estudos Espíritas na Suíça. Convidamos agora Andrei Moreira a assumir o púlpito. Por favor, Andrei. Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer e parabenizar a União dos Centros Espíritas da Suíça, a todos os grupos, por este encontro da família espírita. Nós vamos falar de Evangelho na família e nos alegramos de falar em um encontro de família, porque verdadeiramente os corações estão ligados, estão vinculados e conectados dentro de um mesmo ideal, vibrando no mesmo diapasão, que é ou do desejo de aprender, de amar e de servir. E como qualquer família, com as suas alegrias e com seus desafios habituais, com as belezas e aquelas circunstâncias que são os nossos grandes estímulos ao progresso, que consistem em oportunidades de aprendizado e oportunidades de aprimoramento. Nós ouvimos hoje a respeito da escala espírita, e Allan Kardec considera, falando a respeito da natureza do espírito, que o espírito caminha da simplicidade e ignorância para a perfeição. E neste movimento multimilenar evolutivo, em uma espiral ascendente, em um movimento de ida e retorno, na repetição de experiências, sempre numa escala em um nível acima, nós estamos acompanhados por um grande movimento coletivo. Fazemos não só a nossa própria evolução individual, mas também fazemos parte de uma evolução que pertence a um grupo e que consiste na somatória da evolução daquela comunidade que, por afinidade, se encontra agrupada em uma determinada região, localidade ou em uma determinada morada do Pai. Este movimento faz com que nós estejamos plenamente integrados dentro de um movimento de auxílio mútuo no progresso, em que aqueles que avançaram mais na escala espírita retornam de forma natural para socorrer aqueles que avançaram menos, consistindo neste movimento a grande fraternidade universal que nos auxilia. E desta forma estamos irmanados em um grande movimento de amparo e de sustentação. Envolvidos não só por aqueles que estão compondo a família física, de que vamos falar mais tarde, mas sobretudo envolvidos por aqueles corações afins, aquela nuvem de testemunhas que, sentindo-nos o pensamento e o sentimento, auscultando-nos o nosso halo mental e emocional, conhecendo-nos as mais íntimas disposições e predisposições, sabem das nossas potencialidades, das nossas capacidades e das nossas dificuldades. E integrando-se, desde os movimentos de afinidade até os movimentos de amparo misericordioso, em um todo harmonioso, este movimento segue em direção à perfeição, sem que nós muitas vezes suspeitemos da grandeza do amparo espiritual que recebemos, da intensidade do amor de espíritos familiares que de mais alto nos visitam e nos acompanham, em completo e absoluto silêncio das palavras, mas em completa eloquência da presença sentimental e perceptível através dos fatos, que são aqueles que assinam e nos atestam a garantia do acompanhamento em cada encarnação, quando o espírito mergulha para uma nova experiência corporal. Me lembro de uma experiência muito significativa que tivemos em um grupo espírita, que fizemos parte por 12 anos no Brasil. Era ainda a época de formação daquele grupo,
de trabalhadores que lá iria trabalhar durante longos anos. A casa estava ainda nos seus alicerces. E começavam então a chegar aqueles que seriam os trabalhadores definitivos daquela instituição. Naquele dia em especial, um jovem veio acompanhar uma sua amiga que estava frequentando a casa há pouco tempo e que lhe surpreendera porque ela começara a transformar as suas atitudes. Agora já não estava tão irascível como antes, não era tão impulsiva, refletia antes de falar, não reagia dentro dos movimentos da vida, mas agia buscando em si mesma própria as motivações, e isto surpreendia sobremaneira aquele jovem. E então, ele solicitou a ela que pudesse acompanhá-la naquele dia à atividade para conhecer. Quando chegou à casa, sentaram-se na plateia para assistir a uma reunião pública habitual. E lá ficaram durante todo o tempo. Ela não era ainda conhecida naquela instituição, e nem ele, ninguém o conhecia. Naquela época, algo ainda mais inusitado acontecia. É que, ao final das reuniões, por vezes, os mentores espirituais, dentro de um movimento de amparo legítimo, utilizavam-se de um dos medianeiros do grupo para trazer alguma mensagem de reconforto, de auxílio e de inspiração. Então, por vezes, quando terminava a explanação do evangelho ou doutrinária, um espírito se incorporava e conversava brevemente em uma mensagem de estímulo e reconforto. Aquele dia algo inusitado se passou. O mentor particular daquela casa se incorporou e não se dirigiu à comunidade. Levantou-se silenciosamente e chegou perto daquele jovem. E disse-lhe então, meu filho, e chamou-lhe pelo nome. Ele se surpreendeu porque ninguém lhe conhecia e aquele espírito se dirigia a ele pelo nome. E então o espírito seguiu. Você vem hoje acreditando estar trazido pela sua curiosidade. Porque sua amiga transforma os seus atos e o seu coração e você deseja saber qual a gênese deste movimento renovador. E então agora ele já estava quase que petrificado de medo. Porque aquele espírito não só conhecia-lhe o nome, mas também sabia-lhe as motivações íntimas que lhe trouxeram aquele dia. E ele prosseguiu. Você acredita vir trazido pela sua curiosidade. No entanto, lhe digo que você não vem trazido por si mesmo. Você vem trazido pela nossa influência e pela nossa vontade. É que você não se recorda, mas somos espíritos familiares, vinculados há muito no tempo. E então, hoje, lhe inspiramos para que aqui viesse. Porque os nossos corações se ligam desde eras priscas, em que estivemos juntos reencarnados na Terra. E particularmente eu, desde que fui pai na sua experiência terrena última, nas terras da Inglaterra. E então, há 400 anos, espero por ti. E naquele dia, aquele espírito lhe dizia, você não vem trazido pela sua curiosidade, você vem trazido para um trabalho de amor que deverá renovar-te e reinserir-te dentro dos caminhos do bem que por vontade própria você se afastou. Aquele jovem se sentiu de uma forma tão grande acolhida, tão amado por aquele movimento e por aquele espírito que ele não sabia dizer porquê nem como, mas lhe irradiava uma aura de paternalidade, de amorosidade, de acolhimento tão importante que ele, mesmo sem compreender o que o espírito dizia, sentiu-se e deixou-se ser movido por aquele movimento de acolhimento e integração. Hoje é um grande trabalhador nas terras das Minas Gerais, que nós todos que lá trabalhamos junto a dele, admiramos muito, porque é uma pessoa que se integrou e se dedica profundamente à sua própria renovação. Compreendeu que estava sendo chamado naquele momento a um trabalho de reharmonização da sua própria intimidade. É que aqueles espíritos familiares que lhe eram afins, que lhe acompanhavam silenciosamente o movimento, vieram trazer-lhe o convite para que ele se renovara. Logo ele, que inclusive tinha tantos conflitos familiares, quem não os tem? Os conflitos com aqueles que estão mais próximos de nós, com aqueles que nos cercam no grupo doméstico, exatamente aqueles espíritos que são eleitos para estarem em conjunto em uma determinada experiência intelecto-moral, porque tem a capacidade da complementaridade. E então, na afinidade já conquistada, na simpatia, ou na afinidade a ser trabalhada da antipatia, eles se encontram ali, juntos, vinculados para uma experiência
dentro de um momento sociocultural específico, em que a vida elege para que aqueles indivíduos estejam reencarnados dentro de um mesmo grupo. A família é o contexto pedagógico que prepara o ser para a vivência em sociedade e para a vivência na grande família universal que a paternidade de Deus nos faz viver em conjunto. É dentro do seio familiar que nós vivemos as nossas realidades, onde temos os maiores desafios, aonde encontramos aqueles que nos conhecem de fato, aonde podemos acompanhar e sermos acompanhados por aqueles que nos veem para além das máscaras, para além das aparências, para além de todo aquele movimento que nós queremos tantas vezes impor ao outro como sendo real, mas que aqueles que nos visitam na intimidade sabem não sê-lo. Esta realidade, ela é muito proveitosa e ela é muito útil, porque permite que nós estejamos necessariamente lidando com a autenticidade o tempo todo. E claro, como os desafios evolutivos são grandes, esta autenticidade permite uma grande soma de conflitos, sobretudo se encontramos ali aqueles espíritos que anteriormente lesamos ou que nos lesaram. Emmanuel esclarece no livro Vida e Sexo que raramente dentro do núcleo familiar não se encontram indivíduos em compromisso redentor. Isto significa, no trabalho de regeneração de si mesmo, ele muito frequentemente diz, dentro do lar, nós encontramos aqueles espíritos com os quais temos vínculo no exato ponto em que os deixamos no passado. Ou seja, com a facilidade ou a dificuldade desenvolvida em seus corações pelo seu próprio livre-arbítrio, mas muito frequentemente induzida por nós. Então o filho, a filha, o pai, o irmão, problema, dificuldade ou desafio não vem por acaso naquele agrupamento. Muito menos com a grande tendência à separatividade ou ao sofrimento. Pelo contrário, o objetivo daquela convivência ali é exatamente que a fraternidade legítima se estabeleça dentro de um movimento muito importante, como, por exemplo, nós vemos acontecer dentro das relações de casal, em que há um ponto de conflito muito frequente e que Emmanuel diz que é um dos pontos em que mais frequentemente nós reencontramos os vínculos do passado. Há muitas pessoas que, conhecendo superficialmente a doutrina espírita, afirmam assim a respeito das questões familiares ou sociais. Eu vou tolerar este marido ou eu vou tolerar esta esposa até o desencarne. Depois, nunca mais quero ver. E acrescenta ainda algumas classificações elogiosas ao companheiro ou à companheira. Há muita gente que fala isso acreditando estar falando da lei de causa e efeito. Porque trazendo uma visão punitiva dos movimentos cristãos tradicionais, aplica isto dentro do movimento espírita. Um cuidado que nós temos que ter muito grande. Para não mudarmos simplesmente de rótulos ou de palavreado, mantendo o mesmo sentido. A doutrina espírita em nada preconiza a punição. Nem a autopunição que nós nos infligimos na consciência de culpa, na feição do remorso, nem muito menos a pseudo-punição que Deus nos impõe. Porque este movimento não é um movimento da lei. Haroldo citou hoje o Código Penal da Vida Futura, na segunda parte de O Livro Céu e Inferno, aonde Allan Kardec cita que dentro do processo evolutivo o espírito passa necessariamente pela obrigatoriedade de lidar com as suas culpas, porque a culpa é o registro da falta. No entanto, este registro de culpa, ele não vem pela feição do remorso, pela lei natural, ele vem do arrependimento. Porque o remorso é filho do orgulho e leva à autopunição e daí ao sofrimento desnecessário da depressão, que tem quase sempre por detrás de si um movimento de rebeldia da alma. O movimento da lei natural é do arrependimento. O arrependimento é filho da humildade. Na humildade, a alma se entrega ao movimento da lei natural, que é ordenada e ordenadora. Ou seja, ela conduz e ela reconduz. Ela faz um movimento de estabelecer a ordem, de reconduzir a ordem, caso qualquer movimento dentro dela abale o equilíbrio do sistema. Então, diante do arrependimento, a alma humilde se curva na necessidade de reconhecer que se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E diante do arrependimento se entrega a reparação, que são as fases essenciais que Kardec diz que todo espírito passa. Arrependimento e reparação. E reparação significa ofertar o bem aonde houve a ausência do bem, porque o mal é uma ausência.
não é uma realidade em si mesmo. Entre o arrependimento e a reparação, aquilo que Kardec chamou de expiação, que não se trata de punição, mas da distonia da consciência diante da lei. O indivíduo não se sente em paz enquanto não se encontra estabelecido em uma relação pacífica com o outro. Pois, acrescenta Emmanuel, quando lesamos o coração do próximo, lesamos ao nosso mesmo. Quando ferimos a alma e a vida do companheiro, ferimos-nos a nós mesmos. E permanecemos em vínculos repetitivos de erros e acertos até que o amor seja restabelecido naquela relação. Daí o perdão ser um movimento de reequilíbrio. Pois, enquanto estamos a caminho, é justo que nos reequilibremos, sem que seja necessário que nos prendamos à prisão das repetições dos movimentos de vida, aonde teremos cobrado até o último ceitil. Naturalmente, então, a expiação não é um movimento de punição, é um movimento de distonia, de não estar em paz por estar em uma ausência de sintonia em relação à lei divina. Este é um movimento essencial e necessário diante da lei do progresso. O indivíduo se sente em falta e em falta ele busca a sua reparação, não a punição. Então, quando nós importamos simplesmente os conceitos punitivos de outras doutrinas para a doutrina espírita, que essencialmente é libertária e livre, então nós adulteramos o próprio sentido primeiro e último do pensamento espírita, que é de formar livres pensadores e indivíduos conectados com a lei. Quando nós pensamos que o objetivo da vida é sofrer as relações e as dificuldades das relações, e que neste processo de sofrê-las, o movimento de reequilíbrio já se faz, então nós estamos na falta da compreensão do movimento regenerador que a vida nos oferta. O movimento regenerador, ele é essencialmente o do despertar do amor. Ele é essencialmente um movimento que, quando o espírito se coloca contrário à lei, aciona um movimento de retorno nesta lei para colocá-lo em equilíbrio com a lei, pois este movimento de equilíbrio o faz conduzir-se de uma forma plena. Aquilo que o espírito Blaise Pascal escreve na Revista Espírita. Se uma planta começa a crescer e desvia-se do rumo traçado, que faz o jardineiro prudente? Coloca-lhe uma estaca para guiar-lhe. A maioria de nós pensa poda, não é? Porque poda está ligada a sofrimento. E nós pensamos que o sofrimento gera evolução. E sofrimento gera evolução, sim ou não? Sim ou não? Gente, vocês estão com dúvida? O que é isso? Sofrimento gera evolução, sim ou não? Não, definitivamente não. Por favor, não tenham dúvida a esse respeito. O sofrimento só gera evolução quando gera progresso. Quando gera sensibilidade, maturação, renovação e crescimento. O espírito que simplesmente sofre por sofrer se endurece. Quantos espíritos estão sofrendo há séculos no umbral sem mudar nada com isso? Não é? Então o espiritismo não faz apologia do sofrimento. O sofrimento não é objetivo. O sofrimento é ferramenta, consequência natural da nossa distonia com o amor. Como não permitimos que o amor cumpra em nós o seu processo e seu efeito pedagógico, a dor é consequência natural da nossa ausência de sintonia com o amor, pois que o espírito respira amor. O oxigênio da alma é a sintonia com o amor. Se não há esta presença, a alma fica deficiente. E há aí um estado de sofrimento natural, que é a consequência das relações conflituosas ou do estado de perturbação íntima, dos conflitos, das neuroses, da angústia, das psicoses, de todos os processos que são consequentes a este movimento. Então, o processo do crescimento, ele é dado pelo amor. Então, a gente pensa poda porque a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que o sofrimento progride. Mas diz Blaise Pascal, o jardineiro prudente coloca uma estaca para guiar e conduzir a planta. Assim faz Deus convosco. Coloca uma estaca para conduzir-vos para o caminho do reequilíbrio. E na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, Paulo de Tarso explica isso. Ele vai nos dizer que é o culpado. Aquele que por um falso movimento de alma afastou-se do rumo traçado. Qual rumo traçado? O culto harmonioso do belo e do bem. E ele complementa, que é o castigo? Uma certa soma de dores necessárias a fazer-vos desgostar do mal e readquirir o gosto pelo bem. Veja que linda a explicação de Paulo de Tarso. Aquilo que chamamos castigos é um movimento natural da lei para trazer-nos de retorno o movimento de
encontro com a lei. Não se trata de punição nem de sofrimento. O sofrimento é consequência. Mas aquilo que são as balizas demarcatórias do movimento de redenção, eles são limites claros que a vida impõe e estabelece para que a gente possa seguir o caminho necessário. Muitas vezes, esta baliza demarcatória é o filho problema, é a esposa, é o esposo, é o irmão, é o contexto sociofamiliar no qual estamos inseridos, aonde nos impõe necessidades pedagógicas contínuas, do autocuidado, do cuidado ao outro, do perdão, do auto-perdão, do incentivo ao bem, de todos os movimentos que geram progresso. Assim, aquelas pessoas que dizem, vou tolerar este marido, esta esposa, ou este filho, ou esta filha, ou qualquer que seja a relação, até o desencarne e depois nunca mais quero ver, já está assinando o contrato para a próxima encarnação. Essa é a maneira garantida de retornar junto. Porque é a mesma coisa que dizer para a vida assim, olha, não aprendi o que era necessário. E vou contar-lhes um caso referente a isto. Eu trabalhei nesta casa espírita por 12 anos, que leva por nome uma homenagem a uma mulher brasileira, que eu digo que era uma mulher arretada. Mulher brasileira mineira arretada é uma mistura de mineira com baiana, que vocês já viram o que dá, né? Aquelas mulheres de fibra e de garra que faz e acontece. Vocês imaginam que ela era merendeira de escola, distribuía merendas nos grupos escolares, jamais ganhou um salário mínimo. No entanto, teve 6 filhos, adotou mais 3 casais de idosos e dava sopa para a comunidade. É ou não é arretada uma mulher dessa? É. Um dia o prefeito quis tirar ela do lugar dela e do trabalho social. Ela pulou o muro da casa do prefeito, na cidade do interior, enfiou o dedo em riste no nariz dele e falou, eu saio, desde que o senhor assuma o meu trabalho social. Pergunta se ele tirou. Está lá até hoje, né? E, enfim, esta mulher era uma mulher muito compromissada com a comunidade, com tudo. E ela era casada com um homem que se chamava Seu Dema. E o Seu Dema, de fato, era o demo. Os dois viviam em pé de guerra. Não se ajustavam de jeito nenhum. E eu falo que o Dema não era um homem muito esperto, porque um dia ele disse para ela, a senhora decida, o seu trabalho ou eu. Antes que ele acabasse de falar, as roupas dele estavam voando pela janela. E ela mandando ele buscar do lado de fora e só voltar para o lado de dentro quando aprendesse a respeitar o trabalho que ela fazia. E um dia ele levantou a mão para bater nela. Ora, para a mulher não se levanta nem um dedo, não é? Quanto mais uma mão. Mas para uma mulher médium e médium de efeitos físicos, isso é suicídio completo. Na hora que ele levantou a mão, um espírito protetor dela incorporou-se. Ela não era espírita, era médium, mas não era espírita. Então este fenômeno aqui não é um fenômeno habitualmente esperado nas casas espíritas. O espírito protetor dela se incorporou. Com uma mão levantou um armário, dizem os filhos que assistiram toda a cena. E Kardec explica este fenômeno em um livro dos médiuns. O fluido do perispírito do espírito associado ao fluido do perispírito do médium cria uma combinação fluídica que envolve o objeto e anula o peso da gravidade, que gerou o fenômeno das mesas girantes. É um fenômeno científico espírita. Com uma mão, levantou um armário, diz que era um armário bem grande. Jogou em cima do homem e disse para os filhos, ai de quem tirar ele aí de baixo, vai se ver comigo. Esse se dizia o mentor, imagina se fosse o obsessor. Incorporava, ia na cozinha, pegava a peixeira e resolvia o assunto. O fato é que o Dema nunca mais levantou a mão para ela. Ele aprendeu a lição. E ela falava sempre, eu vou tolerar esse homem até desencarnar, e depois nunca mais quero ver. Ela desencarnou cedo, com cardiopatia chagásica, uma doença muito comum no interior do Brasil, onde não há a calefação nas casas e o barbeiro se insere e transmite, não é a doença de Chagas, né? E ela leva a um crescimento do coração, então ela teve insuficiência cardíaca e morreu jovem. Logo, pouco depois, ela mandou uma mensagem para o filho através de Chico Xavier. E nesta mensagem ela começava dizendo, meu filho, agradeço a Deus a oportunidade misericordiosa de retornar à vida física com seu pai. O filho disse, não é mamãe. Isto é um obsessor, Chico errou pela primeira vez, é qualquer espírito, menos a minha mãe. E então ela continuou, porque quando cheguei do lado de cá, tive acesso aos registros seculares que nos ligam um ao outro. E posso perceber agora que somos espíritos profundamente comprometidos na necessidade do reajuste. E temos voltado múltiplas vezes juntos em várias posições sociais, sem verdadeiramente aprendermos a nos amarmos. Daqui para frente, ser-lhe-ei protetora espiritual.
e deu uma lição muito grande, muito bonita ali, e se tornou verdadeiramente uma protetora, aquele tipo de espírito familiar que faz de tudo para auxiliar o outro, porque se sente compromissado. E o Dema? O Dema continuou o Dema. Do mesmo jeito. Quando ele foi desencarnar, os espíritos estavam preocupados com ele, porque ele haveria de fazer sintonia com os espíritos que o perturbavam. Então, quando ele estava dentro daquele fenômeno que Allan Kardec descreve no primeiro capítulo da segunda parte do Céu e Inferno, chamado o passamento, o período da perturbação espírita, em que o espírito perde a consciência do corpo, ainda não adquiriu a consciência do mundo espiritual, entra na hipermnésia retrógrada, aquele movimento de relembrar em átomos, de frações de segundo, vários episódios da vida, que nós não sabemos como se dá, mas os espíritos descrevem. Então, naquele instante, os espíritos o magnetizaram, para que ele despertasse no mundo espiritual de forma induzida. Eles deveriam socorrê-lo com uma inspiração que levasse-o a sintonizar com algo positivo dentro do seu coração. E olhando os seus registros mnemônicos, eles perceberam que uma das suas grandes alegrias era o momento do casamento. Vocês vejam que conflitos e como a alma humana é contraditória, não é? A gente é capaz de se alegrar às raias dos limites da euforia dentro dos movimentos da vida afetivos, para logo depois, muitas vezes, puxarmos o tapete e estragarmos todo aquele movimento com atitudes impensadas ou insensatas. Faz parte da natureza humana. O fato é que o casamento era um registro muito fortemente positivo para ele. E naquele momento, então, quando ele despertou, ela estava vestida de noiva como no dia do casamento. Isto significa, com aquela roupa simples do interior das Minas Gerais, como ela havia se casado. Os espíritos haviam plasmado não só a roupa, mas uma ambientação com a força do pensamento daqueles espíritos superiores que a auxiliavam. E como ela era detentora de amplo merecimento, a vida socorria-o. A vida não nos socorre somente por merecimento. A grande maioria do amparo vem por misericórdia, não por merecimento. Ela era merecedora, ele recebia por misericórdia. Naquele momento, quando ele despertou e ela estava então vestida de noiva, ela lhe estendeu as mãos e com uma voz e uma inflexão muito doce, mas sobretudo com uma vibração muito potente da autenticidade do seu esforço regenerador, ela lhe disse: desperta, Dema, que nós estamos casados mais uma vez em nome de Jesus. Pegou-lhe nos braços e levou-lhe para as regiões de tratamento espiritual, responsabilizando-se pessoalmente por ele doravante. Porque é da lei que aquele que caminhou mais retorne para socorrer aquele que caminhou menos. Então, um movimento de família, ele nos impõe não somente a tolerância. A tolerância pede também o perdão, a compreensão, a benevolência, a indulgência, todos aqueles ingredientes que Kardec possibilitou que os espíritos resumissem na palavra caridade. A caridade moral, de permitir muitas vezes que fale outro mais tolo, de saber abaixar o tom de voz e permitir que o outro se acalme antes de discutir um problema, de valorizar o lado positivo, de criar necessidades para que a potencialidade do outro possa realizar naquele campo que a gente realiza tão bem, mas que em um contexto familiar cria necessidades. Tantas vezes nós estragamos isso, por quê? Porque elegemos o poder. O poder, diz Jung, é aquilo que se opõe ao amor. O amor não é o ódio que é o oponente do amor. O ódio é uma expressão da ausência do amor momentânea. E por detrás de grandes ódios há grandes movimentos amorosos. Mas quando nós elegemos o poder, diz Jung, nós então abrimos mão do afeto. O poder nos leva a uma circunstância de impor. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz daquela pessoa, aquele homem que chega em casa feliz e orgulhoso de poder dizer: aqui mando e sou obedecido. E esquece de acrescentar: e sou detestado. Porque tem o comando e tem o poder, mas não tem o afeto. Não tem o reconhecimento afetivo. E se não temos a afeição, nós nos desnutrimos, pois que a alma se alimenta da presença vigorosa, potente e pujante do amor. É a força que movimenta o cosmos. Como Paulo de Tarso disse, em Deus nos criamos, em Deus existimos e nos movemos. É na força do amor do Criador que a vida tem toda uma existência. Assim, quando nós decidimos ter razão, nós abrimos mão da afeição. Precisa estar muito claro isso. Quando no dia a dia nós brigamos para saber quem sabe mais, para saber quem pode mais, para saber quem faz melhor, para saber quem está certo, para saber quem sai por cima, então
nós nos alegramos de sairmos vitoriosos, mas toda vitória decorrente do poder deixa algo destruído. E esta destruição cobra um preço muito largo, muito grande. Porque é a destruição daqueles núcleos afetivos mais importantes. E isso tantas vezes nós vivemos, não só no seio da família particular, mas no seio do ambiente profissional, da família espírita, quando por vezes nós esquecemos que o grande sentido da vida é a afeição, que quando o túmulo nos convidar ao encontro com a consciência, não nos perguntará quantos comandou, quantos te aplaudiram, quantos te reconheciam, quantos gostavam de você como um líder. Não, a vida vai perguntar, quão mais em paz você está diante da sua consciência a partir da alimentação afetiva que a vida te propiciou? Quanto você traz de bagagem, de construção eterna, dentro do terreno do sentimento, quando ficam no túmulo as posses, os cargos, os títulos, os encargos, e você vem para cá apenas com o registro dos efeitos das tuas ações e do teu plantio e da tua semeadura no coração do outro. Quantos agora você deixa chorando a tristeza natural da perda de uma alma boa, de um coração de um homem de bem? Ou quantos você deixa chorando pela destruição que causou ao longo do caminho? A vida nos devolve este movimento de consciência. E o espírito Franklin, contando o processo da sua desencarnação, depois de ter vivido um grande conflito familiar, ele diz, tendo desencarnado jovem, ainda adolescente, quando passava por esse período da perturbação espírita, que ele começou a rememorar todos os fatos da vida, ele narra, eu podia sentir a mínima emoção. Quando vestia uma camisa para sair à noite para uma balada, quando fazia um processo de agressão a um familiar e o efeito que isto produzia nele agora me parecia muito claro e muito nítido. E então ele complementa, não encontrei nenhum tribunal que me julgasse os atos. Nenhum movimento condenatório, acusador ou que me oferecesse o aplauso, dizendo você está certo ou você está errado. No entanto, ele continua, não pude fugir a mim mesmo. O tribunal da minha própria consciência, onde está escrita a lei de Deus, diz o livro dos Espíritos, me julgava todo o tempo e eu me colocava na paz ou na tormenta de estar ou não em sintonia com a lei. E então me localizava aonde me colocavam os meus sentimentos. E percebia que as realidades espirituais eram atraídas para mim de acordo com aquilo que eu mesmo construíra. Assim, quando dentro dos lares e dos ambientes nós elegemos o poder e elegemos, muitas vezes, a disputa, as brigas, aceitamos que fiquemos apartados, sem falar com os nossos familiares, brigados, às vezes por meses, anos, irmãos que não se falam, pessoas que não se olham nos olhos, pessoas que não valorizam a fala do outro, nós perdemos uma oportunidade singular, que é a oportunidade do encontro com aqueles que estão junto a nós. Sobretudo porque a vida nos traz responsabilidades. E uma delas, muito grande, são os filhos que a vida traz ao ambiente doméstico. Os filhos são espíritos reencarnados. Não vêm como uma tábua rasa, como queria a filosofia, preconizando que iniciava-se ali no momento da concepção uma página em branco em que seria escrita. Não, vem com anteriores realizações. Os filhos são egressos de um passado multimilenar e trazem consigo impulsos muito profundos, ideias que ficam temporariamente amortizadas durante o período da infância para que tenham a possibilidade do processo educacional. Vasos moldáveis, barros sensíveis para sofrer a influência da exemplificação dos pais, porque se a palavra instrui, é o exemplo que educa. A instrução pertence ao cérebro, a educação pertence ao sentimento. A palavra orienta o direcionamento, mas o exemplo, ele é o forno que sedimenta aquela instrução como uma determinada verdade. Pois há uma grande incoerência quando um pai chega para o filho e diz, meu filho, a mentira é um grande problema moral, não se deve nutrir a mentira. E aí, passado alguns instantes, toca o telefone, e então o filho vai atender. E então o pai pergunta, quem é? E o filho diz, é fulano? Não, não estou, diz que eu não estou. Fala que eu não estou. E então acabou de dizer que a mentira é um grande problema, mas agora está dizendo para o filho, sob determinadas circunstâncias se pode mentir. E assim, com seu comportamento, vai mostrando as contradições do dia a dia.
não é? Estes filhos que vêm do passado com um largo processo, eles necessitam da atenção, da educação infanto-juvenil, que é uma obrigação de todo espírita, não é uma opção. Se o espírita sincero compreendeu a proposta da doutrina espírita, não pode deixar os filhos e os jovens isentos do processo de educação infanto-juvenil. Pois, assim como não permite os filhos deixar de tomar banho, deixar de ir à escola, deixar de fazer as atividades habituais, também não deve deixar os filhos sem a instrução e a educação intelecto-moral que os conteúdos religiosos podem proporcionar. Mas isso, sem sombra de dúvida, tem que encontrar coerência dentro da alma dos pais, porque eles não sabem que espírito está vindo ali. Não conhecem a natureza do espírito que está reencarnado. Sabem-no por intuição e por lembrança do passado espiritual, porque planejaram aquele processo encarnatório, mas não estão na convicção plena daquele movimento. Não sabe se ali está reencarnado Calígula ou Mahatma Gandhi, Messalina ou Teresa d'Ávila, São Martim ou Napoleão? Qual a natureza daquele espírito que ali está? Tendente ao bem ou trazendo em si as marcas profundas dos resultados naturais dos comportamentos criminosos, alienantes, em que fugiu de si e que desconectou-se do seu próprio coração? Assim, o processo da educação infanto-juvenil é vivência natural do Evangelho em família, em que os pais, através do exemplo, vão marcando os filhos dentro de um movimento de força, dentro de um movimento de muita sustentação para a encarnação. Pois quando chegar a adolescência e acontecer aquilo que eu chamo de um caos programado por Deus, que é o despertar da glândula pineal, pois a glândula pineal é responsável pela mediunidade, pela vida mental, pela lembrança do passado e pelo despertar da sexualidade, tudo ao mesmo tempo. É ou não é um caos programado por Deus? Quando acontecer, naturalmente, esse momento de transformações intensas da adolescência e da juventude, o jovem necessitará encontrar nos pais e no processo educacional as bases para lidar, não só com os expulsos novos que virão dos mais profundos recônditos do inconsciente, como também para as novas vinculações espirituais que se estabelecem a partir daí, a fim de que os pais possam bem orientar a construção da identidade emocional, afetiva, sexual, espiritual e também os movimentos de relação com o grupo, pois o adolescente ele estabelece comportamentos projetivos, comportamentos rebeldes, comportamentos anárquicos, que deseja ali estabelecer e recriar tudo novo. A segurança deste processo educacional é a família, dentro daquilo que trazem ali os pais, dentro da sua exemplificação do diálogo e do contato que estabelecem com os filhos. Neste movimento, é muito importante que os pais ensinem aos seus filhos um movimento essencial para a felicidade e para a paz. E este movimento essencial, ele se chama honra e gratidão. Quando cada componente daquela família se conecta com a sua ancestralidade e com aqueles que vieram antes, através de uma conexão profunda. Capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz como título uma das primeiras máximas religiosas ofertadas por Deus aos homens no Ocidente, que é uma das inscrições na Tábua da Lei, em que ele dizia: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isto é algo essencial. E hoje foi muito interessante o Haroldo falando e ensinando-nos aqui a respeito dos papiros e pergaminhos, não é? Que se abriam tendo no seu centro a temática mais importante, e ele citou, então, o capítulo Fora da Caridade não há salvação como capítulo central. No entanto, os capítulos que estão ao lado do Fora da Caridade não há salvação são exatamente honrai vosso pai e vossa mãe, de um lado, e sede perfeitos, do outro. Não é isso? Então, demonstrando-nos um movimento essencial que é central ali naquele movimento. Dentro do movimento de relação com os nossos pais, somente uma coisa é adequada e ajuda o filho a seguir livre e bem. E esta coisa se chama gratidão. Quando nós ficamos conectados aos pais através da gratidão, nós ficamos no nosso lugar.
reconhecendo a grande dádiva que veio até nós através deles. E essa dádiva chama-se vida. Porque um dia nossos pais se juntaram em um ato de amor, ou não, e isso auxilia, mas não faz muita diferença para o espírito. E naquele momento ali, o espírito recebeu algo significativo, que é a oportunidade da chamada vida. Isso é algo tão grandioso, mas tão grandioso, que coloca os pais num lugar de honra e de grandeza que eles jamais perdem, independente do que venha depois. E o que vem depois, muitas vezes, são alguns desastres. Porque os nossos pais são humanos, são tão humanos quanto nós, e a natureza da humanidade é contradição, é erro e acerto. E muitas vezes os nossos pais se equivocam. Deixam de dar afeto quando deveriam dar, deixam de dar o processo educacional quando deveriam dar, e outras questões que têm consequência para o filho. No entanto, se isto enche a alma do filho no lugar da gratidão, então nós nos desconectamos daquilo que é essencial e daquilo que é fonte. Quando a gratidão é substituída pela crítica, nós saímos do lugar de filho e passamos para um lugar pseudo-superior. Porque aquele que critica diz assim: eu sei mais, eu posso mais, eu vejo mais que você. E isso na relação com os pais nunca é verdadeiro. Ainda que o filho caminhe por trilhas desconhecidas para os pais, ainda que siga por movimentos que o pai não seguiu, o que ele está fazendo é cumprir com seu objetivo dentro da vida. Pois qual é o objetivo do fruto? O objetivo do fruto de uma árvore não é ser maior que a árvore de origem. O objetivo do fruto da árvore é cair no solo, enraizar-se, crescer e frutificar, tão produtivamente quanto aquela árvore que lhe deu origem. Não há competição entre pais e filhos. Os filhos não têm que ser superiores aos pais. Os filhos têm que ser uma digna continuidade dos pais. E na continuidade dos pais dentro do fenômeno vida, consiste a grande finalidade da encarnação, em que nós somos aquilo que estamos destinados a ser. E é natural que aquele que venha depois faça algo mais do que aquele que veio antes, pois é exatamente pelo esforço daquele que veio antes que aquele que veio depois pode fazer mais, pois para ele é um pouquinho mais leve, devido ao trabalho que foi feito antes. E isto nos leva a nos curvarmos com uma profunda gratidão diante dos pais, no reconhecimento da lei essencial da vida, que é a da gratidão. Quando nós saímos da gratidão para ir para a crítica, é semelhante ao movimento do rio, que deseja subir montanha. O rio só corre porque a fonte está sempre acima da foz, e há um movimento natural descendente que leva-o para o seu destino. Se o rio resolve subir a montanha, ele dá um impulso, mas as águas retornam para a fonte. Por quê? Porque não tem força para prosseguir. Assim também nas relações. Quando os filhos querem ser maiores que os pais continuam pais, mas os filhos deixam de ser filhos. Ficam de frente para os pais, criticando e cuidando, muitas vezes, da vida dos pais, cheio de críticas, e de costas para a sua própria vida, sem realizar-se em si mesmo e sem cumprir com o seu objetivo existencial. E muitas vezes essa crítica é uma crítica oculta. É uma crítica que diz assim: desse jeito que meu pai e que a minha mãe fez, eu não vou fazer. Não, desse jeito que me educou assim. Não, desse jeito, graças a Deus, com os meus filhos eu não faço. Isso é a mesma coisa que dizer: eu sou melhor que os meus pais. Isso desconecta daquela força. E o interessante é observar que quanto mais a gente critica, mais a gente se torna igual ao criticado. É quase um destino. Porque leva a uma repetição de padrões, que em psicologia se chama tendência à compulsão de repetição. Um movimento que leva a repetir os atos que são criticados. Então, talvez vocês já tenham experienciado dizer assim: gente, mas eu falo da mamãe, estou igualzinho a ela. Eu falo do papai, estou me tornando igualzinho a ele. Aliás, este é o caminho para se tornar igual. É criticar. Porque na crítica, a gente se liga pelo amor cego. E o amor cego, que é aquele movimento de amor sempre presente na essência, ele diz assim: já que eu não manifesto o amor através da gratidão, então eu assumo como meu o seu destino por amor a você. É como se dissesse: eu assumo aquilo que é teu, aquilo que são as suas necessidades. E quantos filhos fazem isso? Acreditam que os pais são insuficientes, que são poucos, que são necessitados, e ocupam o lugar dos pais. Começam a meter bedelho na relação de marido e mulher, querendo dar palpite, querendo determinar, ou então tomar partido quando os pais vivem um conflito familiar
E um pai, por exemplo, trai uma mãe, ou vice-versa, e então o filho vai lá e toma as dores daquele que é ferido. Parece um ato de amor muito bonito, não parece? Mas quando a gente toma as dores de amor daquele que está vivendo, dois movimentos acontecem. O primeiro, nós nos desconectamos daquele que é criticado. E nos aproximamos daquele com o qual nos identificamos. Isso nos custa um preço caro. Porque falta à alma esta força e esta potência que são pai e mãe, masculino e feminino complementar, que se integram dentro da nossa natureza. E quando nós tomamos a dor do outro, nós tratamos o outro com indignidade. Porque tomar a dor é a mesma coisa que dizer, você não é capaz, então eu assumo por você a sua dor. Significa que nós estamos olhando os nossos pais como se eles fossem crianças. E quando a gente olha os nossos pais como se eles forem crianças, nós estamos no lugar de quem? Dos nossos avós. Dos pais dos nossos pais. Porque quem olha os nossos pais como criança é quem? Aqueles que vieram antes deles. Não é? Assim, muito frequentemente, aquele que toma as dores, que muito critica os pais, ele muito frequentemente assume características dos avós. Basta observar no dia a dia. Que é inclusive uma forma de reinserir aquilo ali dentro do sistema. Porque tudo que é excluído se reinsere no sistema através de sintoma. Tudo aquilo que tem direito a pertencer e que nós colocamos para fora é reinserido através de um sintoma. Então, se nós olhamos para isso com amor, a gente pode reconhecer qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar ali naquele momento. Para que a gente fique no nosso lugar, ocupando o lugar que é nosso. E somente o lugar que é nosso. Sem necessitar ocupar um lugar que não nos pertence. Porque ocupar um lugar que não nos pertence custa muito ao nosso coração. Quando nós não aceitamos os nossos pais do jeito que eles são, há um preço muito grande dentro desta relação. Na relação com os nossos pais não cabe nem perdão, nem entendimento. Muitos de nós dizemos, eu preciso perdoar os meus pais. Dizer que nós precisamos perdoar os nossos pais é muita arrogância, muita prepotência. É natural, nós nos sentimos feridos por aquilo que ocorreu dentro do movimento de vida. No entanto, quando nós dizemos que nós temos que perdoar os nossos pais, significa que nós estamos olhando para aquilo que faltou, sem olhar para aquilo que está cheio. Nós estamos olhando para aquilo que é pouco, sem olhar para o muito que preenche. Em cada célula nossa, vibra o amor de pai e mãe. Em um casamento perfeito, sustentando a nossa vida todo santo dia, milhares de vezes por dia. Em nós, há um registro perfeito daquela relação. E aqui, eles não brigam. Aqui, eles não disputam. Aqui, eles não erram. Eles cumprem todo dia. Se eu olho para aquilo que faltou, sem olhar para isto que está cheio, é a mesma coisa de dizer que quando nós recebemos a vida, nós recebemos 1 bilhão. E depois ficamos brigando pelos 10 euros que não tivemos. Nós temos direito de ficar queixando e reclamando. Mas, isto simplesmente não ajuda. Porque é um movimento de ingratidão que o Evangelho segundo o Espiritismo fala. Porque lá o Espírito pergunta, quantas vezes te cobrou o seu pai o leite que te alimentou? Ou a escola que te educou? Ou o carinho que te sustentou? Então nós fazemos uma lista das agressões, das faltas, do que queríamos ter tido, cheio de idealizações e de exigências. A exigência é a sinalização de que nós não estamos conectados na gratidão. E esta lista cheia de exigências, ela nos desconecta da fonte, do infinito que foi dado, daquele cheio que preenche. Então, nós dizemos da agressão que nos machucou, e todos nós temos algo disto para registrar nas nossas famílias. No entanto, quantos atos de amor? Quantos atos de benevolência, de concórdia, de entendimento? Quantas noites mal dormidas? Quem já parou para pensar no risco de vida que as mães correm quando se engravidam para nos dar à luz? Pois a mãe, particularmente, assume um risco de vida por amor, dizendo, eu assumo te trazer para a vida física, por amor, e por amor a você eu corro o risco de vida. Qual o preço disso? Quanto que isso vale? Qual moeda nós classificamos o valor deste ato? Para depois compará-lo na balança da vida àqueles movimentos que vieram depois e que aparentemente faltaram. Então, se nós ficamos cheios de crítica, dizendo que nós precisamos perdoar, significa que nós não estamos conectados na grandeza vida. Significa que ainda, por algum motivo, nós não amamos esta vida aqui de forma plena.
e a grandeza de estarmos reencarnados aqui e de estarmos reencarnados através deles, daqueles pais que são os pais certos para nós, do jeito que são. Aqueles que a vida selecionou para nós. Também nesta relação não cabe entendimento, porque nós somos capazes de explicar o que move os nossos pais? Somos capazes de olhar para eles e dizer por que eles agem assim ou assado, desta ou daquela maneira? Não. Somos capazes de dizer se eles nos contarem, se eles compartilharem, mas muitas vezes nem eles mesmos sabem. Que força atua sobre eles, o que os motiva? Basta nós pensarmos em nós mesmos, nós sabemos plenamente o móvel dos nossos atos? Por que a gente age assim ou assado? Não sabemos. Então, nesta relação com os pais, não cabe o entendimento pleno. E há uma tirinha da Mafalda, aquela personagem argentina, do cartunista Quino, que nos mostra de uma forma muito bela isto. Quando ela, conversando com a sua amiguinha, a amiguinha lhe diz: Mafalda, os adultos são muito difíceis de compreender. E então Mafalda diz: mas se você chega no cinema no meio do filme, você entende o filme? E então ela diz: não, porque o filme já tinha começado. E então a Mafalda complementa: pois é, quando nós chegamos, os adultos já tinham começado. Há muito tempo. E, portanto, já tinha uma história, uma trajetória, não é? Aprender a respeitar esta ordem e esta hierarquia é um fenômeno de sabedoria, porque a lei divina impõe ordem e hierarquia no mundo. Não aquela ordem e hierarquia do nosso autoritarismo, mas a ordem e a hierarquia reais. A ordem do movimento, que se segue um ao outro, e a hierarquia das responsabilidades em cada função, que levam a cada um a ter funções específicas. Assim, quando nós ficamos cheios de crítica aos nossos pais, nós desconectamos daquela nossa função específica e não cumprimos com o nosso papel dentro daquela hierarquia. Se não cabe entendimento e se não cabe perdão na relação com os nossos pais, o que cabe? Só cabe uma coisa, que é ingrediente da gratidão, e se chama aceitação. A aceitação significa quando a gente olha para a realidade e diz: assim como você é, está tudo bem para mim. Porque do jeito que você é, eu recebi tudo. Tudo que é essencial. Não tudo que eu queria, porque a nossa alma é exigente ao extremo. Mas aquilo que era necessário. Então, assim, do jeito que vocês são, vocês me deram tudo. Afinal de contas, eu estou aqui, encarnado e vivo. E isso é uma grandeza muito grande. Algumas pessoas dizem assim: mas e quem não teve amor dos pais? Não existe quem não tenha tido amor dos pais. Existe quem não tenha tido afeto. Porque os pais podem não ter dado afeto, porque não podiam, porque não sabiam, porque não estavam livres para dar. Mas amor todos deram. Desde que não abortaram, amaram profundamente aquele filho, trazendo-o à vida, com profunda confiança nele. E o simples fato de trazê-lo à vida é um atestado de amor soberano. Em cada célula está o registro deste amor, ainda que depois os pais não tenham podido dar afeto. Porque não estavam livres, porque não sabiam ou porque não receberam. Assim, se nós olhamos para esta aceitação e olhamos para a realidade como ela é e aceitamos as coisas como elas são, tudo se transforma em uma grande força, inclusive aquelas experiências mais infelizes. Pois diante das experiências infelizes, aquelas tristes na nossa história e trajetória familiar, nós temos duas opções. Ou aquela circunstância a transformamos em um dejeto que vira esgoto e contamina e apodrece ao nosso redor toda a realidade, ou nós pegamos aquilo e transformamos em adubo. E aquele mesmo dejeto, com aquela mesma realidade, se converte em um fertilizante. E dali algo novo e rico nasce. Como diz o Cristo Consolador. Como diz bem-aventurados os aflitos. No papel do sofrimento. Então, se nós olhamos com aceitação para a nossa vida e acolhemos a história de vida tal qual ela é, e os pais tais quais são, então nós podemos fazer com que tudo vire uma grande força. Então, quando nós olhamos para os pais com esse movimento profundo de honra e de gratidão dentro do coração, nós nos curvamos diante deles e dentro do coração, na alma, nós dizemos: eu recebo e aceito de ti a vida, ao preço que te custou. Só você sabe o preço que você pagou para que eu estivesse aqui agora e para que eu tivesse aqui agora esta oportunidade bendita de crescimento e de redenção. A mim que vim depois, não me cabe te julgar.
A sua história te pertence. A sua alegria e a sua dor, os seus conflitos e as suas vitórias, a sua doença ou a sua saúde, pertence a você. Eu apenas te olho com meu amor de filho. E no meu amor de filho eu te pergunto, o que posso fazer dentro do meu papel de filho? Mas não ocupo por você o papel que é teu. Não ocupo o teu lugar. Não ocupo o lugar daqueles que vieram antes. Nem com dó daquilo que você viveu, porque tudo é uma grande força. E você tem dignidade para viver tudo. Se nós falamos isso dentro do coração com muita sinceridade e muita honestidade, então nós nos conectamos profundamente aos pais. E aí aquela árvore que tinha suas raízes para fora da terra, ela coloca novamente a raiz para dentro da terra e pode absorver a seiva. A gente muitas vezes fica querendo tratar a copa da árvore sem tratar a raiz. Fica querendo tratar os sintomas, os efeitos, sem olhar para as causas. Pretender uma árvore fazer fotossíntese somente com a luz que vem do alto, sem absorver a seiva que vem do chão, simplesmente não é possível. Tantas vezes nós queremos uma integração profunda com Deus, sem aprender a nos curvarmos diante da grandeza paz que a encarnação nos ofertou. Queremos ser espíritas, espiritualizados, realizadores, missionários, trabalhadores, mas no nosso coração mantemos-nos desconectados daquela grandeza ordem, sem sentir a grandeza vida que pulsa dentro de cada um de nós. E então, transformamos-nos em grandes lidadores de poder, que vamos buscar fora aquilo que não tem para dar. Quando nós não recebemos dos nossos pais, quando nós não aceitamos, aliás, dos nossos pais o amor e o afeto do jeito que eles têm para dar, sem crítica e sem exigência, então nós vamos buscar isso em outras relações. Por exemplo, na relação homem-mulher, em que tantas vezes nós queremos amor incondicional. Qual é a relação em que nós temos amor verdadeiramente incondicional? Qual é aquela relação que nos olha com amor e diz assim, eu estou aqui para você, custe o que custar? Somente pais e filhos, não é? Mãe e pai diante de seus filhos. A relação a dois é condicional. Enquanto nós nos damos o que queremos, então nós nos amamos. E depois? Para de dar para você ver. O que acontece? É uma relação que precisa ser alimentada. Esta relação se sustenta no equilíbrio no dar e receber. Porque ela está no mesmo nível de igualdade hierárquica. Já com os nossos pais, não, nós recebemos deles. E aquilo que nós recebemos deles é tão grande, é tão gigante, é tão infinito, que nós não conseguimos nunca agradecer o suficiente. E há filhos que ficam ali grudados nos pais, querendo fazer tudo pelos pais para agradecer, o que só irrita cada vez mais os pais. Porque isso é como tratar os pais com indignidade. O filho agradece a vida recebida, não é devolvendo aos pais aquilo que teve, senão numa nova encarnação, não é? Mas o filho agradece a vida recebida e tudo que veio antes, passando para frente e dando àqueles que vêm depois. São os nossos filhos que recebem a gratidão daquilo que nós recebemos dos nossos pais. E é por isso que os netos são grande alegria dos avós. Porque representam uma realização existencial. É a realização de que aquele fruto que ele criou deu fruto. Ainda que aquele fruto do meio, às vezes, fique meio brigado, destrambelhado com ele. Não é? Então, quando nós passamos para frente aquilo que recebemos, aquilo tem uma grande força e aquilo tem um grande poder. Assim, quando nós olhamos com aceitação plena para os nossos pais, nós aceitamos a vida como ela é, como ela pôde ser, dentro da história complexa milenar. E se nós entendemos a reencarnação, nós sabemos que aqueles que estão nossos pais, muitas vezes são espíritos devedores nossos, que estão naquela condição para nos devolver coisas que nós precisamos receber deles, que estão naquela condição porque têm maturidade para nos educar, porque necessitam desenvolver potencialidades, que nós inclusive vamos ajudar a desenvolver, não querendo educá-los, mas através do movimento natural de ser filhos. E isto é muito lindo, porque a gente vê que a grandeza vida, ela é uma oportunidade digna do espírito, que muitas vezes é indigno. E Deus coloca ali naquela posição absolutamente digna, espíritos que estão na condição de devedores, espíritos que estão na condição de lesados, por aqueles que devem receber. E é como se Deus dissesse, vai lá e vive a dignidade profunda, ofertando a vida. E através dessa responsabilidade da patermaternidade, você reencontra-se com amor e com a necessidade. Algo que muitas vezes o espírito foge do compromisso, mas que é a oportunidade dada nesse sentido e nesse direcionamento.
Então vocês vejam que bela que é a grandeza da encarnação. Quando os espíritos falam honrai vosso pai e vossa mãe, eles estão falando da coisa mais profunda do mundo. Querer adorar a Deus sobre todas as coisas, sem aprender a reverenciar a fonte da vida material que nos trouxe aqui, é desconectar-nos do essencial. Assim, se eu não busco aquilo, eu fico buscando em outras fontes. Qual é a relação, por exemplo, em que eu tenho confiança absoluta? Quem confia verdadeiramente em nós? Só os pais. Não é? Não estamos falando aqui das palavras, gente, porque nós não podemos nos enganar com as palavras dos nossos pais. As palavras dos nossos pais representam também o movimento evolutivo deles, que muitas vezes necessita de muitas coisas. Mas quando o pai traz um filho à vida, o que ele está dizendo? Eu confio que esse indivíduo vai ser um homem e uma mulher de respeito, digno. Então, quando eu coloco ele no mundo, eu estou dando a maior cota de confiança. Aí, se nós não recebemos este amor, se nós não aceitamos este amor dos pais, assim como eles têm para dar, se não conectamos com eles dentro do nosso coração nesse movimento, então nós vamos buscar em outras relações. Ou na relação entre iguais, ou na relação com os nossos filhos. Acontece que, na relação de casal, existe confiança plena? Sim ou não? Mas não existe mesmo, não é? Relação de casal é o seguinte, um olho no peixe, outro no gato. A gente aprende a confiar depois de comer junto um saco de sal. E a partir disso mantém 90% de confiança e 10% de segurança. Porque nós mesmos não conhecemos a nós mesmos. E temos características da nossa personalidade, da nossa alma, que não sabemos o que pode aflorar. Também assim com o outro. Se nós nos colocamos nessa condição, então, de abertura para isso, nós podemos olhar para esta relação com dignidade. É uma relação que precisa ser alimentada na sua confiança, na sua confiabilidade em todo este processo. Somente a relação com os pais tem para nos dar a força da grandeza, da confiança plena e representar Deus. Então, querer e pretender uma comunhão plena com Deus sem abaixar a cabeça diante dos pais é uma incoerência. E abaixar a cabeça significa, dentro do coração, aprender a dizer muito obrigado, com toda a força e a sintonia da alma. Dizer lá do fundo do coração, sentindo a beleza e a grandeza dessa vida, sem exigência. E assim, quando nós fazemos sem exigência, nós podemos seguir livres para o nosso destino. Porque quando nós dizemos para os nossos pais assim, desse jeito que você fez, não vou fazer não. Desta maneira eu não faço não. Esta crítica nos leva frequentemente à repetição. É muito diferente de quando nós olhamos para os pais e dizemos assim, querido pai, querida mãe, me olhe com amor, se por acaso eu fizer um pouquinho diferente de você. Assim como você fez para mim, está ótimo, porque de ti eu recebi tudo. Agora, me permita fazer do meu jeito. Quando a gente faz isso profundamente conectado, nós podemos construir o nosso destino, que é o destino reencarnatório. Quantos de nós fogem ao seu destino reencarnatório porque fica preso nesta relação? Ali, dentro de uma relação neurótica, de dependência emocional, de agressão, sustentando muitas vezes a relação na base da agressão autorreproduzida, em que sofre agressão, faz agressão e vira uma forma de contato e uma forma de diálogo, não é? Mas quando nós olhamos através da aceitação plena, então nós nos curvamos. Aí a árvore coloca a sua raiz bem fincada no solo. Pode beber da ordem, pode beber da toda a grandeza de todos que vieram antes. Muitas vezes nós mesmos, em outros corpos, em anterior vivência naquela família. Ou outras forças que nos são necessárias e justas para aquele momento encarnatório. Assim como podemos conectar a força maternidade de outras encarnações e permitir que ela flua dentro daquele conhecimento e daquela sapiência natural que o Espírito traz guardado na sua própria intimidade. Quando nós fazemos isso, nós libertamos a vida para uma vivência de paz, para uma vivência de alegria, de felicidade. E nisso consiste o Evangelho. Consiste em uma vivência plena de amorosidade dentro do lugar de cada um, de respeito, de inclusão, de valorização, de aceitação. Aqueles ingredientes todos que estão ali espalhados em o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo-nos da força que nos guia e da força que nos mantém. Nós, enquanto espíritos, somos sementes divinas. Viemos da paternidade do Criador. Seguimos a sua herança. Trazemos em nossa natureza a mesma natureza da fonte que nos deu origem, assim como uma semente traz em si a genética da árvore que lhe originou.
O destino de nós, crisálidas divinas, é sermos fonte como a fonte que nos enviou, dentro do processo co-criador que a vida nos oferta. E assim, a encarnação, dentro do processo multimilenar de experiências em variadas culturas, corpos, identidades e momentos encarnatórios, nos oferece elementos pedagógicos naturais para nos despertar as asas da evolução do conhecimento e da moralidade. O saber a vida e o sabor da vida. O instruir-se e o sentir. O saber dizer e o saber viver, que são competências distintas que precisamos desenvolver à luz do Espiritismo. Por isso que o espírita não é um teórico. Espírita não se caracteriza por saber de cor Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo ou Céu e Inferno. O espírita é aquele que lendo interioriza, que ouvindo incorpora, que sentindo tem a possibilidade de viver aquela teoria que lhe dá uma oportunidade de encontro com o sagrado. O médium espírita não é aquele que vai para a reunião mediúnica e incorpora os espíritos sofredores apenas, ou que psicografa os livros ou as mensagens. Mas o médium espírita por excelência é aquele que incorpora a mensagem de Jesus no dia a dia, tornando-se carta viva do amor do Cristo pela sua compreensão daquele significado profundo, que psicografa as letras de amor por onde quer que passe, levando a mediunidade santificada aos corações em sofrimento, quando pergunta à vida em que posso ser útil, em que posso servir. Quando se conecta à grandeza da sua família e pergunta quais são os patrimônios intelectuais desta família, quais são as grandezas destes familiares que podem estar cheios de defeitos e de dificuldades, mas têm também em si grandes patrimônios de força. E aí encontramos num pai, num avô, num tio, grandezas muito importantes que precisamos aprender e podemos nos sintonizar com elas para que elas sejam desenvolvidas em nós, através daquela força que a ancestralidade nos traz. O médium espírita é aquele que sente Jesus, é aquele que vive Jesus, é aquele que respira Jesus. E por viver Jesus, sentir Jesus e respirar Jesus, vai para o centro espírita para intensificar o transe mediúnico e oferecer campo naquele instante aos espíritos sofredores que são socorridos através de ti, que escrevem através de ti, na consciência de que aquele momento não caracteriza somente a mediunidade, mas que aquele momento dá o toque de ouro naquela mediunidade que é sentida, desenvolvida e educada no dia a dia da vida. Por isso, Allan Kardec anotou em O Evangelho segundo o Espiritismo: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por vencer as suas más inclinações, por promover renovação moral. Em outros livros ele anotou: reconhece-se o espírita pelo número de aflitos a que leve consolo, por quantos corações orientou, por quantas mentes pacificou, por quantas almas acolheu dentro do seu movimento, sem esperar que a sua dor passasse, sem esperar que o seu sofrimento se extinguisse. Há uma poeta brasileira que escreve com muita sensibilidade: um amigo me chamou para cuidar da sua dor. Coloquei a minha no bolso e fui. Esta a sensibilidade que o Evangelho nos pede. Esquecer-nos a nós mesmos. Sacrificar-nos um pouco em direção da necessidade do outro, reconhecendo que o sofrimento do outro, o sofrimento do nosso próximo, é o nosso próprio sofrimento. Assim, esta crisálida divina que desperta, que desabrocha, ela se alimenta, ela se sustenta e ela se nutre da grande fonte que é o Criador. E que é o Criador dentro da visão teológica, científico, filosófico espírita. O Criador é o amor incondicional, a fonte suprema, causa primária de todas as coisas, inteligência máxima do universo, fonte de onde tudo deriva, de onde tudo promana e para onde tudo caminha. No dizer do Espírito Dias da Cruz, nós nos caminhamos da contração em Deus para a expansão consciente em Deus, da força latente, totipotente do co-criador que somos, para o co-criador manifesto, grandioso, visível e realizado dentro do movimento consciente da encarnação. E se olhamos a esta realidade e olhamos o Criador com este sentido, então podemos compreender que não necessitamos de nada para receber o amor do Pai. O amor incondicional do Criador nos ama como estamos, da maneira que estamos, assim como somos. Diz o benfeitor Dias da Cruz:
Quando Deus olha para a criatura humana, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha. Assim, ele nos diz, quando Deus olha para o broto frágil, ama nele o fruto maduro que se anuncia. E sabe que é a questão de mais dia menos dia, para que aquele ser se realize e se planifique no amor de Deus. Nós, espíritos, podemos escolher caminhos, não podemos eleger destino. O destino já está pré-traçado e pré-definido pela grandeza do Criador. O progresso, diz o Livro dos Espíritos, é inexorável, não pode ser contido. Assim, todos nós caminhamos e rumamos para a integração no amor pleno e perfeito do Pai. No entanto, diz Bezerra de Menezes, a caminhada pode ser rápida ou lenta, alegre ou vergonhosa, de acordo com o uso bom ou mal do livre-arbítrio que o Criador nos deu. Que nós possamos nos inspirar nisso. Possamos olhar a família, resgatando a família para a sua sacralidade. Esta família que tem sido tão desprezada, que tem sido tão desvalorizada, que perde a cada dia suas bases morais na dissolução dos costumes. Aquela família que vem da era vitoriana, em que era necessário aparentar ser, ao invés de preocupar-se com o ser. E que agora necessita ser, sem preocupar com a aparência. Esta família que necessita abrir-se para a pluridiversidade da grandeza vida dentro das várias famílias que a encarnação e condição do progresso nos oferta, condições em que o Espírito encarna para receber o acolhimento, a oportunidade, o amadurecimento e o seu direcionamento. Se olhamos, portanto, com amor e gratidão, sem mais exigências, podemos nos curvar. E se aprendemos a calar a voz da exigência, então encontramos a essência da vida. Uma vez eu vi numa reunião mediúnica, para encerrar, que um espírito dirigir-se a um companheiro e dizer, meu filho, você tem que decidir, porque quando você senta na cama para orar, você nos pede uma coisa. Mas tão logo você sai do corpo, você corre desesperado atrás de nós e nos diz, pelo amor de Deus, não me atendas. Porque o que eu acabei de pedir foi a minha desgraça moral. É que o espírito esquece-se por vezes na encarnação do valor das provas familiares, das dificuldades em família, das lutas redentoras, das necessidades de crescimento e tantas vezes pede afastamento, trégua, alívio, quando é exatamente aquele fogo purificador que fará ali a transformação necessária. Não é? Eu me lembro um dia uma mãe que veio ao centro espírita pedir orientação, porque o seu filho havia lhe contado que era homossexual e ela estava sofrendo com isso, porque estava morrendo todas as idealizações, os sonhos que ela sempre tinha tido para ele. E então ela pedia uma orientação com muita humildade para que os espíritos pudessem lhe trazer uma palavra de conforto. E eu nunca mais vou me esquecer da resposta que os espíritos deram a ela. Naquele dia eles lhe disseram, minha filha, a situação de dor que agora vive, se olhada isoladamente, é amarga como o fermento. Mas no contexto do bolo, é o fermento que dá o crescimento. Não olhe somente para a sua dor. Olhe para aquilo que é possível construir a partir dela. E então reconhecerás que a situação que agora te desafias é aquela que vocês mesmos escolheram antes da encarnação, para expandir a consciência do núcleo familiar. Veja a grandeza do bem-aventurados os aflitos, do vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados. As dores são fermentos da vida. As circunstâncias são movimentos de crescimento. Então, tantas vezes nós nos esquecemos disso e pedimos aos espíritos para pacificar e dar-nos trégua, enquanto deveríamos pedir-nos, dar-nos sabedoria e força para bem cumprirmos os nossos deveres. Assim, aquele jovem era admoestado. Reflita sobre aquilo que você pede para a vida, porque aquilo que você pede não é aquilo que você necessita. E Maria Dolores, com muita sensibilidade, escreveu através da pena de Chico Xavier, no livro Antologia da Espiritualidade. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que peço através da oração. Muitas das coisas que te rogo, entre lamentação, choro e barulho, são mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Tantas vezes rogo-te coisas, desejando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagem contra mim. De outras vezes peço-te afeto, sem encontrar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia,
que me impele a buscar-te. Ensina-me, Senhor, que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Agradeço, Senhor, quando me dizes não com teu amor, e sempre que eu te peças o que não devas, não me atenda, Senhor. É a sensibilidade da poetisa baiana dizendo para a vida, tu sabes, Senhor. E, em outras palavras, reproduzindo aquilo que Jesus nos diz. Seja feita, Senhor, a tua vontade, pois ela é sábia, soberana e justa. De tal maneira que nos encontramos no lugar certo, com as pessoas certas e com a maneira certa. Só precisamos ter o olhar certo para estas circunstâncias. Olhar com gratidão, com reconhecimento, com a amorosidade que reconhece o seu lugar e que honra este lugar na vida, fazendo valer o sacrifício daqueles que vieram antes, dando certo na vida e seguindo para o rumo de felicidade e de paz que Deus nos destinou. Que Jesus nos fortaleça e nos abençoe. Você acompanhou palestra O Evangelho na Família. Andrei Moreira, de Minas Gerais, realizada em 22 de março de 2014, em Berna, na Suíça, no 5º encontro da União dos Centros de Estudos Espíritas na Suíça. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.